Muito bom dia, estamos iniciando o programa Algo a Mais desta manhã, desta terça-feira. E hoje o programa vai falar sobre o limite do trabalho. Para quem é empreendedor, sabe muito bem que não existem 8 horas de trabalho diárias. E por muitas vezes também para quem trabalha dentro de um setor privado, enfim, sabe que é necessário a preocupação extra além do nosso trabalho presencial. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Eu irei receber aqui a Fernanda Cherubini, que é psicóloga, de Clay Dalla Giacomassa, que é Master Coach e administrador, e também teremos muita música boa com Fabiano Dias. Fiquem conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Então, pessoal, agora estou aqui para dar o meu bom dia e as minhas boas-vindas ao Declay, a Fernanda, a Fabiano, sejam todos bem-vindos. E a você que está em casa, que essa manhã seja iluminada e possa estar abrindo novos horizontes, caminhos e podendo ajudar você nesse momento que não tá dos mais fáceis, né? Então, só gostaria de agradecer para iniciar ao RP Mercados, a Lojas Deneduzzi, sempre com looks lindos para vestir aqui, a Manfi Produtos Alimentícios, a Kiron Centro Cultural. Então, música, Fabiano, para nossa manhã. Ei, você, esteja onde for, saiba que quem vence é o amor, que não há lugar pra quem te dá as costas. O amor é atitude, respostas. O amor é de outro mundo, mas vive nesse mundo, me dando respostas pra ver, me dando respostas pra crer que existe amor no mundo. Com fé em alguns segundos já basta pra olhar e ver que amar é a resposta pra crer. Bom dia. Bom dia, muito obrigada, Fabiano. E estou aqui com esse pessoal que vai nos auxiliar a compreender qual é o limite, né, do trabalho. Eu digo que existe limite para tudo. Então, vamos entender um pouquinho sobre o tema que iremos abordar. E o meu bom dia para Fernanda. Gostaria que tu te apresentasse, Fernanda. Sim, Laura. Bom dia, então, a todo mundo, né? O pessoal que está em casa também nos assistindo, nos prestigiando, né? Nessa manhã. Então, eu sou a Fernanda Cherubini, sou psicóloga, formada pela Universidade de Passo Fundo, a UPF, há em torno de uns 15 anos, né? Logo após a formatura, já concluí o curso de... Não era gestão de pessoas, na época era gestão e recursos humanos, né? Há 15 anos atrás. Depois foi trocando o nome do curso. Pela UPF mesmo, né? Trabalhei em torno de 14 anos no nosso hospital, aqui da comunidade, né? O Hospital São João Batista, na parte de RH, de recursos humanos. Sempre junto, né? A clínica, então tem o consultório, né? Atendendo tanto infantil, adolescência, como adultos. E há alguns anos também, uns 10 anos mais ou menos, agora retornei, tive uma parada, agora retornei à empresa Sulmeta em Nova Passano, metalúrgica. Até vou mandar um abraço para as gurias lá do RH que me pediram, Fer, manda um abraço, dou um abraço para elas, que hoje de tarde estarei lá. Então, sigo com a parte de consultoria, então assessoria nessa parte de RH.
Que Isso show, aí. Fernanda. Bom dia, Declay. Bom dia, Laura. Bom dia a todos os amigos, a equipe lá da Sulmeta, os amigos da Fernanda. Isso aí. Esse tema é um tema muito relevante, Laura, o tema do trabalho, um tema que hoje também se vê muito a questão de voltar a trabalhar, não voltar a trabalhar. Então, acho bem propício, né, a gente conversar sobre isso. Eu ajudo as pessoas no contexto do trabalho, né, desenvolvendo líderes, trabalhando com equipes, ajudando as pessoas a resolver conflitos, né, comunicação entre os grupos empresariais, o comprometimento com a tarefa, né, com a missão, com o propósito, ajudar as equipes, porque quando a pessoa está bem, quando ela trabalha bem, ela ajuda a empresa a atingir os objetivos empresariais, né? Então é muito importante preparar as pessoas para o trabalho, cuidar das pessoas no trabalho, né? Ajustar as pessoas do trabalho, né, Fernanda? Então penso que é um momento propício para falar sobre isso, porque o trabalho ele pode ser um estressor, ele pode ser um grande problema na vida da gente, né? Ou ele pode ser um lugar onde, além da gente ganhar o nosso pão de cada dia, a gente pode crescer como ser humano, né? Como pessoa que faz parte de uma sociedade digna, uma sociedade feliz e assim por diante. Então, estou muito feliz de estar aqui de novo, Laura. Eu gosto muito desses diálogos e penso que esse é um momento muito propício de levar conhecimento prático, né? Para contribuir com as pessoas no momento que muitos ficam até inseguros com relação ao próprio emprego, né? E outros estão sobrecarregados, buscando alternativas de trabalho, enfim. Então, alguns com medo, né? Outros se adaptando, se ajustando, outros que não sabem o que vai acontecer. Quem está desempregado também não sabe o que fazer. Então, eu acho que esse tema do trabalho é um tema sempre relevante. Pois é. Declay, pensando que tu falaste agora sobre muitos com essa insegurança do trabalho, né? E digo, pessoas que estão na parte de colaboradores, né? Sabendo que, poxa, tem que ver o negócio funcionar para que possa ter o seu, tipo, o seu resultado, que é o seu salário, né? E ver que estamos num momento onde muitos estão de portas fechadas ou muitos que dependem dos que estão de portas fechadas, hoje é um momento que preocupa e muitas vezes essa pessoa está com aquela até sobrecarga de dizer assim, o que mais eu posso estar fazendo para que isso aqui possa dar certo, né? Para que o meu trabalho dê certo. Então... realmente é um momento de ansiedade e então quando você está muito preocupado, muito ansioso, a primeira coisa que você tem é que se acalmar. Sim. Então buscar apoio para ter um pouco de serenidade. O momento exige muita serenidade, né? Muita acalmar a mente, acalmar o corpo um pouco, embora seja muito difícil. Estou falando, né, o que a gente tem que fazer, porque quando você corre o risco de ficar sem grana, por exemplo, né? De não conseguir cumprir com as contas do mês, Ave Maria, né? Dá um desespero. Então, se você tem alguma opção de fazer alguma coisa, se for possível fazer, e você está seguro que deve fazer, faça, né? Toma uma decisão e age aí. Mas o momento é de serenidade, de calma, de priorizar a saúde. Então, eu vejo muita gente querendo abrir, né, os negócios. Eu concordo que tem que abrir. Só que, por outro lado, se permitir abrir, nós precisamos ter consciência. Tem gente doente que vai trabalhar, né? Então, se você tem que ter muita serenidade agora, tem que olhar para o aspecto saúde, né? Manutenção da nossa condição, reduzir o que dá, né? As despesas que a gente tem mas se você tem alguma coisa que é possível fazer, que vai te ajudar, faça, né? Eu, por exemplo, a gente não tem uma carga de trabalho muito alta, então eu vou estudar porque depois vai me ajudar, entendeu? E se eu tiver e tem algumas atividades manuais que eu faço, aí eu aproveito o tempo para isso. Mas aí depende de cada pessoa, mas tem que agir, não pode ficar esperando. Mas o que eu sugiro mesmo é busque se acalmar, né? É um momento que precisa de uma análise, não ficar... Porque o trabalho, Laura,
ele nos deixa, quando a gente não está no nosso lugar, ou quando a gente está insatisfeito, está com algum problema, ele interfere em toda a nossa vida, muito pesadamente. Então, às vezes a gente consegue clarear, consegue enxergar, consegue refletir sobre o que está acontecendo. Às vezes a gente não consegue. Então tem que pedir ajuda, né? Tem que buscar apoio de um psicólogo, de um coach, né? De uma pessoa que tem, ou de uma pessoa próxima, experiente, né? Para saber como não pode ficar esperando e ficar vivendo no desespero. Com certeza. Acho que o pior é ficar vivendo essa tensão interna gigante. Isso pode acarretar problema de saúde, né? Então procurar ajuda, procurar se acalmar, que as coisas Tem um documentário, Fernanda e Laura, no Netflix, chamado A Road to Wellbeing, né, que é o caminho do bem-estar. Então, uma pessoa estressada pega um monge e leva para a Patagônia para ter uma mentoria com o monge. Está disponível, né, no Netflix, quem tem acesso, né? Olha isso. E aí o monge fala o seguinte, a pessoa fala, mas eu estou muito estressado, eu tenho muita coisa para fazer e eu não sei lidar com isso. O monge fala assim, eu acho que é uma lição boa, né, para começar o papo. Nada é permanente. Então é um momento de serenidade, né? Eu sei que é muito difícil, né? Mas tem que refletir o que dá para fazer no contexto que a gente está, né? Então, tem gente falando renegocia com o patrão, ajusta, né? Tem que ter paciência agora, é um momento difícil, né? De conciliar as coisas e serenidade. É isso aí. Então, pois é, Fernanda, limites. Limites, hoje a gente vai falar em especial do trabalho, porque a gente sabe que as pessoas estão 24 horas pensando em soluções, né? Pensando para quem tem uma loja hoje fechada, e eu tô falando, e também em outros tipos de trabalho que são os essenciais, mas os não essenciais estão tentando dar um jeito e pensando 24 horas em como se reinventar. Eu falo as 24 horas porque, imaginem, pessoas que estão não conseguindo dormir, pessoas que estão realmente preocupadas. Então, limites, Fernanda. Explica para nós qual é a importância do limite na vida. E eu tô falando no limite para tudo. Claro. Nós até estávamos, né, Laura, comentando antes que acaba sendo engraçado, né, de certa forma, a gente falar na sobrecarga com algumas questões fechadas, não podendo trabalhar, né? Exato. Que muitos estão querendo, lutando, né, para com cuidados, enfim, segurança, conseguir voltar, ter os seus rendimentos praticamente normais, é difícil a gente falar, né? Mas para poder cumprir com seus compromissos, pagar suas contas, e ao mesmo tempo a gente pensar em exaustão, ou outros ramos sobrecarregados, trabalhando em demasia, né? Então é uma dualidade que a gente até pensa, tá, mas e aí, né? Mas claro, cada ramo com suas características, né? Se a gente for pensar hoje, até o histórico do trabalho, né? É o que nos identifica. Né? O homem surgiu já, a sobrevivência, trabalhando, né? A gente precisa para nossa subsistência, para comer, enfim, lá, se a gente for pegar os tempos históricos. Então, é o que nos identifica, né? Às vezes a gente diz uma pessoa, é o nosso sobrenome, né? A Fernanda, que trabalhava no hospital, né? Um exemplo, o The Clay, né? Trabalhava em tal local, The Clay Coaching, né? A gente já bota como sobrenome o nosso ramo, né? Então, a identificação é uma carga muito grande. A identificação que a gente carrega com esse trabalho. Claro, cada um com as suas personalidades, com as suas características, né? Busca o que se identifica mais. Ideal, quem consegue adequar o seu perfil ao trabalho, né? Vai ser muito mais satisfatório, né? Muito mais feliz, mas nem todo mundo consegue isso. Ainda não alcançou, ou também não quer, ou não é aquele objetivo no momento. Mas, enfim, o trabalho representa muito. Ou seja, tanto que a gente coloca na nossa vida isso, que aí o peso, quando acontece qualquer instabilidade, vai ser maior na nossa vida. É aquela questão, uma balança, né? Tanto o equilíbrio lazer, a nossa vida pessoal, qualidade de vida, como questões do trabalho também. Então, enquanto isso conseguir andar junto, muito melhor. Mas o problema é a gente conseguir esse equilíbrio. É uma busca diária, né? Dá pra dizer que é uma busca eterna. Sim, que todo mundo busca esse equilíbrio, né? Então, através de várias atividades, várias coisas que se busca isso. Hoje em dia, essa realidade que a gente tá passando vai fazer história.
né? Até se a gente for pegar nossas pesquisas, nossa literatura, né, nada diz, nada vai estar escrito sobre a pandemia. Agora nós vamos estar fazendo isso. Nossas pesquisas, a partir de agora, vão ser sobre isso. Então vai nascer muita coisa, né, a partir disso, assim. Mas é muito equilíbrio, sim, como o Declei disse, muita paciência, né? As pessoas que estão conseguindo ter essa paciência, se reinventar, acredito que estão tendo bons resultados, só que com muita criatividade, muito esforço. A gente vê essas lives, né, do comércio principalmente, elas tentam se adaptar à hora que o consumidor, que o cliente vai estar disponível, então é hora extra para elas, né? O WhatsApp, enfim, redes sociais, 24 horas, porque eu vi lá a tal hora, vou já encomendar para não me esquecer amanhã. Aí vai elas lá com o celular, né, é mensagem, WhatsApp, que entra a qualquer hora, né? Então, aonde vai o limite que a gente pode fazer isso? Claro, a gente vai indo, mas pode ser que chegue uma hora para determinadas pessoas que isso enche o saco, ou é uma exaustão que a gente diz. Claro. Então, aí entram as questões psicológicas, né, psiquiátricas também, muitas vezes, que aí precisam-se de ajuda. Muita gente fala na questão de exaustão, né, que seria o nosso burnout, que a gente diz, né, síndrome do burnout, enfim. Então, é onde chega ao máximo o estresse, principalmente do trabalho, né? Aí tendo que buscar, claro, ajuda, medicação, psicoterapia, né? Muitas outras questões até de relaxamento, atividades físicas. A gente costuma dizer que é como se fosse uma panela de pressão, né? Aquilo vai enchendo, mas a gente tem que ter válvulas de escape para aquele vaporzinho sair de algum jeito, né? E essas válvulas de escape hoje também nos foram tiradas. Exato. Porque as válvulas de escape geralmente o que era? Um happy hour, né, com os amigos, uma viagem, um descanso. Ir para academia. Né? Além de ser necessidade básica, né? Claro. Então começa a gente também ficar perdido nisso. Tá, mas peraí, tu tá me dizendo que eu tenho que relaxar, que eu tenho que descansar, que eu tenho que me divertir, mas aonde que eu vou? Então entra todo aquele momento de agradecer a Deus em primeiro lugar, né? Da gente estar aqui com saúde, né? A gratidão sempre em primeiro lugar. E aí, junto com isso, as nossas próximas fases. Mas peraí, não é tão bom a gente poder curtir os nossos familiares até que eles estejam aqui, né? Poder usufruir a companhia, poder usufruir, então, o nosso lar, ter um teto, né? Sim. Como o Declei disse, estudar, poder fazer uma leitura que às vezes a gente não tem tempo, né? Esse voltar, esse intra, né? Esse voltar, assim, a gente poder, não digo se analisar, que não vem ao caso, né? Mas é uma autoanálise, não deixa de ser, né? Uma autorreflexão. Então, é um momento muito introspectivo, né? Que as pessoas estavam acostumadas até com dicas ou afazeres. Tá, mas o que eu tinha que fazer? E agora a gente muda isso. É como que se a gente privasse, né, de alguns prazeres também. Né? Então muda um pouco o foco. E isso a gente nota, né, que as pessoas ficam um pouco perdidas, né? Até se cobrando. Tá, mas eu tenho que agradecer que eu tenho trabalho. Tá, mas eu tô reclamando que eu tenho muito trabalho. Sim, mas é que é um trabalho diferente, que tu não estava acostumada, né? Mesmo essas coisas de casa, ter os filhos 24 horas em casa, essa pressão de ser mãe, prof, que nem muitos estão tendo, a sobrecarga de trabalho, até imaterial, né? Que a gente não pode computar, não pode cobrar, mas é um trabalho imaterial, ele tá aí, né? E tá fazendo parte. E aí a gente tem que achar formas. É isso aí. Tem que se adaptar, Se né? adaptar. Não, realmente, aqui a Fernanda, ela disse, estamos fazendo história, e eu vou citar uma frase que eu vi no Facebook do Gustavo Prates. Olha só, quero ver os livros de história daqui 20 anos contar todo esse rebosteio. Então, eu vou colocar ali no final, Prates Gustavo. Né? O nosso companheiro do Hora Bolas, né? Realmente fez essa colocação, e eu tô aproveitando, porque justamente
Precisamos aproveitar a vida? Não podemos. Precisamos relaxar? Não podemos. Mas de outras formas. Precisamos, né, estar... Então, assim, é uma situação. Pessoal, a gente vai para um breve intervalo comercial, aqui descontraindo um pouquinho, ouvindo uma boa música com Fabiano Dias e logo, logo nós retornamos para o nosso papo. Saudade de você, vou enlouquecer. É tão difícil tudo em minha volta. Quando bate a porta, sabe aquele empoeirado violão? Fez mais uma canção, foi de verdade. Ele também tá sentindo saudade. Saudade. Na Europa, levou 2 meses para cair a curva. E em Belém, levou 2 semanas. E a gente vai dizer, puxa, mas foi por acaso? Não, não foi por acaso. Foi pelo tratamento precoce. Porque a curva baixou e nunca mais subiu. E eles continuaram fazendo o tratamento precoce lá. E há pouco tempo atrás, uma empresa de TV que divulga muito casos de morte, falando sobre as recuperações no Brasil, mostrou que Pará era onde mais tinha caído o número de casos de Covid, com 72%. Então, tratamento precoce funcionou. Então, para não me alongar muito, eu diria que nós hoje temos 2 opções. Ou a pessoa fica em casa, esperando sentir falta de ar, e vai procurar o hospital, já com o pulmão comprometido, e pensando que talvez vá para a UTI, vá para respirador, vai ficar com sequelas, ou a pessoa faz o tratamento precoce e tenta evitar a baixa hospitalar. Tratamento imediato a serviço da vida. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. Então, a todas as mulheres da nossa região, muito me honrou tê-las atendido ao longo desses anos. Então, parabéns ao Dia da Mulher, a essas valentes e generosas mulheres.
Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. É isso aí, Fabiano. Obrigado por essa música boa, né? Todas terças e quintas de manhã. Então, pessoal, estamos voltando com o nosso programa Algo a Mais e hoje falando sobre os limites que a gente precisa impor em relação a trabalho. Hoje em relação a trabalho, mas a gente tem que entender que os limites são em relação a tudo, né? Então, estou aqui com a Fernanda Cherubini, que é psicóloga, e com o Declei Dalla Giacomassa, que é Master Coach, administrador, e estão expondo também um pouco da ideia de como a gente deveria estar talvez pensando melhor ou tirando a frustração de muitas vezes tentar não conseguir, tentar se reinventar e assim, né, sucessivamente levar uma vida, tentar levar uma vida um pouco mais tranquila. A gente sabe que não é fácil, mas estamos aqui para ouvir essas dicas, né, que pode ser que ao fim desse programa a gente diga, olha, tem tal coisa que eu poderia pôr em prática e por que não, né? Então, Declei, a gente sabe que está no momento em que muitos estão precisando se reinventar e por isso não se tem limites de horário, não se impõe. Aqui a Fernanda muito bem colocou que sim, a gente precisa ter o escape, porque na hora que a chaleira ferve, algum lado ela tem que sair o vapor, né? Então assim, ó, em algum lado a gente tem que fazer sair. Só que a gente entende a sobrecarga de quem muitas vezes nunca trabalhou com live, nunca soube, nunca pegou por necessidade um celular e se fez uma live, ou se colocou em frente a uma câmera, né? Porque, tipo, a gente sabe que não é fácil. Então, são momentos em que também geram aquela angústia, aquela forma de eu não tô tranquilo, eu tô fazendo porque é necessário, não porque eu quero, e assim vai. É bem interessante, eu penso, pensar esse tema nesse momento. O que acontece? O mundo já vem mudando muito rápido. Então, as pessoas elas precisam ir se ajustando já a algumas mudanças, especialmente a mudança tecnológica. Uhum. A questão da... Então, para você, por exemplo, a pandemia, né? Uma coisa que você não espera, mas que você tem que ter alternativas para prosseguir. Então, algumas coisas básicas que favorecem esse tipo de ação, né? É você ter uma abertura para aprender. E você está conectado com tudo que acontece. Então, a gente tem que estar ligado com as coisas que acontecem. Não precisa esperar as coisas acontecer para tomar uma atitude, né? E aí, estava se falando antes das redes sociais, de WhatsApp, de adaptar isso. E eu sinto que eu trabalho muito, dou apoio para as empresas na área comercial, e eu sinto que as pessoas às vezes têm medo de invadir o espaço da outra pessoa, né? Uhum. Tá, mas a pessoa vinha aqui agora, como é que eu vou ficar interferindo na rotina da outra pessoa? Então, você tem que ter, para você, as redes sociais estão muito cheias também. Então, para quem que você vende? Para os seus clientes habituais, para quem precisa do seu negócio, do seu produto, né? Então, você tem que trabalhar em cima daquele perfil de público que tem a necessidade daquilo que você entrega. Isso precisa ser trabalhado ao longo do tempo, né? Não adianta eu falar de tema que não tem nenhuma relação com aquilo que eu faço. Então, tem que ir adaptando, né, o conteúdo, o produto à necessidade do cliente. E quando você está trabalhando, se você pedir autorização, se você souber conduzir essa conversa e a pessoa te der permissão, então você pode fazer a proposta, né? O que eu vejo às vezes é que as pessoas saem no desespero fazendo as coisas, né? Então tem que fazer, é óbvio que tem um certo desespero também, mas tem que usar isso da forma adequada, né? Para não criar, porque tudo que é exagerado, que não tem coordenação, acaba atrapalhando também. Então você ficar mandando WhatsApp todo dia é um saco, ninguém aguenta isso, né?
Agora, se você tem um público, um grupo de WhatsApp que tem pessoas que querem receber as suas informações, que você mandou no privado, pediu se podia mandar, se a pessoa estava... Eu recebi uma loja aqui de Nova Prata, mandou para mim, assim, mandou uma mensagem para mim, olha, nós estamos trabalhando por WhatsApp, se você tem interesse, entre no grupo. Né? E aí no grupo você vai ficar sabendo das nossas promoções. Então eu penso que a gente tem que estar sensível ao contexto, aquilo que os nossos clientes querem, que hora que eles vão assistir. Eu penso que a Conecta tem esse tipo de métrica, né? Mas as empresas devem refletir, onde é que os meus clientes estão? O que eles estão fazendo? É lá que eu tenho que estar. Então, se o público está em casa vendo a Conecta, e o tema é relevante para o meu público, então eu vou convidar os meus colaboradores para assistir a Conecta. Né? Então, as empresas elas têm que conhecer os seus clientes, o seu público-alvo. Esse é um tema importante, né, para quem é empresário. Mas falando de adaptação, partir do mundo físico para o mundo tecnológico. Esse é um trabalho que você tem que fazer sempre. Que nem desenvolver as pessoas para atendimento ao cliente. Né? Tem que aprender a usar essas ferramentas, tem que estudar essas ferramentas. Então, no mundo que nós vivemos, nós precisamos ter uma mentalidade de aprendizado. Eu acho que é uma das principais competências que nós precisamos ter. E outra competência é ser colaborativo. Então, fazer essas trocas. Quem é que pode me ajudar com isso? E aí, por isso que eu falava antes, tem que ter serenidade para tomar a decisão. Tem que refletir as coisas, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se preparem sempre para tudo o que acontece. A gente tem que estar sempre um passo na frente, dentro do que se apresenta. Não adianta imaginar, né, fazer mágica onde eu não tenho domínio, onde eu não sei como agir. Então, estuda um pouquinho, né? Reflete, pede para quem sabe como faz. Perfeito? E aí você vai pegando aí as manhas. Então, Declei, tu dizes, realmente, talvez um ensinamento que esteja nesse momento é dizer, evoluir, sempre. Sim, tem né? que ter a mentalidade, aprender, consciência. Isso aí, né? Expandir. Porém, a gente sabe que é aquela situação que a gente fala. A gente tem as 8 horas de trabalho e depois ainda precisa continuar pensando, estudando, aprendendo. Assim, o desligar nesse momento não está sendo muito uma opção, né? O que a Laura está falando é extremamente importante. A vida não é só trabalho. Agora eu vou falar com propriedade. Se você tiver clareza do que você tem que fazer, em 8 horas, eu saio daqui e vou para o Amazonas. É muito tempo. Então eu penso que aí vem a questão da gestão do tempo. Clareza do que é importante para mim. Né? Obviamente o trabalho é um fator de preocupação porque ele afeta todas as outras partes. Mas a gente tem que ter na vida meta para o trabalho, tem que ter clareza do trabalho. Né? E uma pergunta importante, Laura, para dar é o que eu preciso fazer agora. Isso vai te dar prioridade, né? Vai te dar conhecimento, vai te dar clareza. Então eu preciso fazer agora? Sim. É importante para a empresa? Sim. Então tem algumas etapas que devem ser cumpridas. Aí eu crio é importante, eu tenho que fazer, eu crio um plano de ação, eu não saio fazendo. Eu crio um plano de ação, eu comunico as pessoas, eu assumo a responsabilidade pelo plano para fazer as coisas acontecer, eu foco nas oportunidades daquilo, né? Eu sei dizer que não, que eu faço reunião produtiva sem perder tempo. Aí no final do dia vai sobrar tempo, mesmo num ambiente caótico. Porque o tempo ele é igual para todas as pessoas. Mas o que eu sinto que talvez seja útil é na hora do desespero. Por que a gente dá o desespero? Porque a gente está despreparado. Entendeu? Então não é hora de sair fazendo live, sair fazendo WhatsApp. Calma. Né? Como é que eu posso fazer isso? Para quem eu vou fazer isso? Né? E aí organiza um pouquinho isso. E aí começa, testa, erro e acerto. Não no desespero. Acho que o que mais atrapalha as pessoas é o desespero. E aí o que acontece? Quando o empresário está desesperado, Laura, aí como é que ele chega na empresa?
Como é que está a respiração dele? Como é que é o olhar dele para as questões? E aí acaba complicando o processo. Então volto lá de novo, né? Serenidade, reflexão, abertura para lidar com as mudanças, né? A gente não tem que aprender a lidar com os conflitos na empresa, não tem que aprender a trabalhar em equipe, não tem que aprender a ter definido claro os objetivos, porque senão fica tudo atrapalhado, né? E aí rola uma mudança que você não espera, por exemplo, entra um mercado novo que você entra em desespero, aí é muito complicado, né? Aí tem que parar e buscar ajuda, entender o que está acontecendo para depois agir. Então, Declay, mais do que fazer e não ver resultados, inclusive só ver uma sobrecarga, é montar um planejamento, repensar as tuas estratégias, né? E daqui um pouco, poxa, o meu cliente, ele assistiria uma live? Eu digo uma live pelo Instagram, uma live dessas que o pessoal tá fazendo para venda, o meu assistiria? Talvez sim, talvez não. Meu público talvez tá mais a fim de ver uma foto bem legal postada no Face. Por que não? Então vamos montar uma sequência de imagens de produtos bem bonitos para chamar atenção. A minha loja é de roupa, vou fazer live para venda. Minha loja de presente, quem sabe eu dou uma dica por dia, porque sempre tem alguém de aniversário. Então é interessante. Minha loja é papelaria, né? Coisas para escritório. Talvez repensar quem são facilite a tua vida. E com esse pensamento, vou chegar para Fernanda e eu vou dizer, Fernanda, quem sabe essas pessoas, para evitar uma sobrecarga, não tenham que repensar as suas 8 horas de trabalho? Talvez, vou fazer uma colocação, o meu cliente tem o costume de me chamar mais final do dia, então quem sabe no início da manhã não preciso estar trabalhando nesse momento. Eu tô falando talvez repensar os horários de atendimento. Meu cliente está me chamando de noite. Então fazer alguma troca, isso é uma ideia. Eu só tô pedindo para evitar uma sobrecarga, para daqui um pouco a gente não dizer que, poxa, eu tô trabalhando 14 horas por dia. Eu tô tendo que trabalhar, atender normal durante o dia e de noite eu tô fazendo. Será que existem possibilidades dessa forma só pra gente pensar em tranquilizar? Claro, Laura. Tem, né, eu acho que cada administrador, né, tem autonomia, enfim. Isso às vezes gera uma pesquisa de mercado, né, essa questão assim de análise, né, tem umas mentorias também que o pessoal faz, enfim, de analisar. Mas é que a gente vai seguir com uma tradição também, né? Então é muito histórico isso. Então do pessoal às vezes, não, mas 8 horas tinha que estar aberta, tinha que estar lá. Então essa flexibilização de às vezes a hora extra ou faz um pouquinho mais, depois chega um pouquinho mais tarde, essa flexibilização, às vezes não são todas as empresas que conseguem ter, né? Então, claro, vai se cada um, como a gente diz, criatividade. Cada um vai tentando se adaptar, né? Eu coloquei mais pelo fato, assim, de pensar assim, como deixar mais leve, porque é importante isso, né, Fernanda? Nas empresas a gente fala muito, né, Declay, do profissional polvo, né? Porque foi se demitindo por demissões, necessidades, enfim, enxugou a equipe. Quando a gente vê a sobrecarga daquelas equipes que às vezes eram 4, 5 pessoas, estão 1 ou 2. Né? Claro. Então, o poder conseguir delegar, o poder conseguir pedir ajuda quando precisa, né? O poder dizer, não, eu não estou mais aguentando, eu não estou conseguindo. Porque isso tudo vai indo a um estresse, vai indo a uma exaustão, né? Até a possibilidade de conseguir, digamos assim, reorganizar os horários, né? Então, conseguir, eu não vou conseguir tirar férias, né? Quando a gente escuta o não conseguir tirar férias, é muito preocupante, né? Porque é sinal que o negócio não está organizado, aquela pessoa se precisou ficar afastada os tais de 14 dias, que nem a gente ficou agora em isolamento. Vocês já se perguntaram quantas pessoas precisaram ficar isoladas 14 dias? Em algumas empresas a gente teve pessoas 3 vezes, 4 vezes. Porque cada pouco tinha algum familiar que estava com algum sintoma, então isolava-se todo mundo, né? Então, se a equipe não está organizada, quem que vai substituir? Quem que vai fazer? Né? Então, isso tudo é o poder delegar, o poder saber que tu precisa tirar férias, tu tem que tirar folga.
isso é muito organizador, digamos, e a pessoa também precisa ter esse descanso, né? E às vezes a pessoa pensa, não, se eu não estiver ali, o trabalho não anda, ninguém consegue fazer. Tá, mas e se um dia eu não estiver ali? Ninguém se pergunta isso, né? E as empresas às vezes não se perguntam isso. E claro, né, a gente precisa ter pessoas treinadas, pessoas para substituir, se for o caso. Isso gera uma melhor qualidade de vida também para a pessoa, né? Porque o que é essa qualidade de vida, né? É esse equilíbrio justamente entre as questões pessoal e as questões de trabalho, né? Olha aí, então repensar talvez em grupo. Tem lojas que são bem grandes e a gente já vê que pelo espaço físico estão tendo que reduzir o número de funcionários para que se adapte aos 8 metros quadrados, né, que o ambiente seja. Então, realmente, daqui um pouco fazer um rodízio, fazer alguma coisa com que deixe, já que se está sobrecarregado em alguns momentos, se tenha folga em outros, e tem a questão também do patrão, né? Eu digo do empreendedor, né? Ele, por muitas vezes, precisa estar antenado, precisa estar correndo muito em função de poder dizer, poxa, vamos dar um giro, vamos fazer isso, vamos tentar dessa forma, tentar da outra, e daqui um pouco realmente, como tu disseste, tá por trás de tudo, porque se não estiver, parece que não anda, né? E aí tem toda esse... Descentralizar, né? Isso descentralizar. Aí. Então a questão é descentralizar da pessoa, né, Fernanda? Tentar deixar a cabeça um pouquinho mais leve. Claro que às vezes, né, a pessoa... Tem pessoas de perfis, né? Às vezes a pessoa não consegue. Sim, né? sim. Mas se conseguir, acaba tendo uma qualidade de vida um pouquinho melhor, né? Tem alguns elementos interessantes aí, Laura. Um deles é que toda a mudança, ela gera desconforto. E num mundo que muda o tempo todo, toda pessoa tem que estar aberta para a mudança e flexível com a mudança. É uma competência que nós precisamos trabalhar. E outra questão é ser cooperativo. Então tem que levar a vida um pouco mais leve, tem que ter compreensão de ambas as partes, né? Então eu penso que consciência desse jogo todo. Então cooperar, né? Às vezes eu sou colaborador, tenho que ficar umas horas a mais, porque agora nesse momento a empresa não tem como manter. Então eu tenho que ter essa consciência, entender o contexto, entender o momento, né? E o patrão também, a pessoa está sobrecarregada, está estressada, não, peraí, nós vamos ter que, vamos acalmar aqui, porque se ela fica doente vai ficar uma pior. parte para trás, Com certeza. pior, né? Vai ficar pior. Então penso que colaboração, né, cooperação e um pouco de flexibilidade. E empatia, né? Empatia muito. Muito, empatia, né? Que é um ser humano. Né? É um ser humano que está aí, muita né? empatia. E a gente precisa, porque aí que tá, né? A gente vê muito isso, assim, antigamente, né? Aquela questão da dualidade. Vamos separar os problemas e vamos deixar em casa, né? A gente veio trabalhar e deixou a mochilinha dos problemas em casa. Não, a gente é um ser único, né? A gente não consegue vir trabalhar sem poder pensar no que a gente deixou em casa. Nem mesma coisa em casa, muitas pessoas conseguem separar os problemas do trabalho, mas alguns estão ali, martelando aquele probleminha. Vai ter que resolver, eu não posso esquecer, né? O não esquecer, eu acho que é muito forte, né? Hoje em dia, porque é tanta informação que o nosso medo de esquecer, a gente acaba, né, precisando das anotações. Mas então a gente não tem como separar isso. E aí como que essa pessoa vai aprender a lidar com essa não separação? Alguns se culpam, né? Às vezes mesmo a gente recebe assim, seja em empresa ou consultório, né? Eu não queria me expor, né? Eu chorei porque eu não aguentei mais. Mas e aí, qual é o problema de ter se exposto? Né? Aí vai também da maturidade da gestão, de poder entender que é um ser humano que está ali, às vezes com vários problemas em casa, mas que a gente precisa dele também, assim como ele precisa da gente, né? É uma troca. Só que isso a gente precisa ter essa empatia, ser humano para poder ver isso. E às vezes o estresse mesmo da correria ou das preocupações, às vezes o gestor, né, o gerente não consegue se botar naquele local ali, né? Então aí tem os trabalhos de recursos humanos, que também às vezes estão sobrecarregados, né? Tem a parte do gestor de poder ver isso. Claro,
A empresa, óbvio, é o lucro, mas a gente sabe hoje que se a gente tiver funcionários satisfeitos, com as suas necessidades básicas satisfeitas, né, o mínimo esperado, ele vai render mais. Só que isso é todo um trabalho em conjunto, desde uma cultura organizacional que precisa vir sendo trabalhado, né? E hoje em dia também, se a gente for pensar nessas questões de sobrecarga, né, se falava muito das profissões também de exaustão, né? Se a gente for pensar a questão do policiais, né, a questão de segurança, a questão dos médicos, principalmente, se falava muito do profissional anestesista, mas hoje, pós-pandemia, são todos os profissionais de saúde, né? Claro. Tanto os professores, como também jornalistas, a gente vê alguns trabalhos. Pessoas que lidam com o público, né? Diz que na última manifestação que teve ali de fechamento dos aeroportos, muitos comissários de bordo, enfim, muitos funcionários com síndrome de burnout, né? Principalmente pela cobrança, né? Ser muito grande. Porque aí, claro, são cobranças internas, cobranças do público, né? Então, como lidar com tudo isso para não chegar nesse ponto? A gente sempre fala da prevenção, né? Para não precisar chegar nesse ponto. Se tu me der uma parte, né, Laura. Claro. Eu vivo estudando, né? E aí, então, se fala que se perdeu hoje o encantamento. Tem uma informação aí, 70% das pessoas que trabalham estão estressadas. Dessas, isso aí. 30% síndrome de burnout. Ou seja, excesso está esgotado, né? Então, nós perdemos um pouco o encantamento. A gente, às vezes, tem o foco muito no ter, esquece um pouquinho do ser. Então, a gente trabalha para ter, e esquece de tudo o resto, né? Para de se encantar. Eu estava comentando, quando eu comecei a ler um pouco, entender isso, estava comentando com a minha esposa. Eu tocava violão, né? Tem pessoal que me conhece, né? Gostava de pescar, então jogar futebol. O teu sax? E aí, o saxofone, né? Então tem que cuidar, a gente tem que cuidar para não ser... O trabalho, ele tem que ser um lugar para você crescer, para você produzir, para você contribuir. É um lugar para dignificar você, não para você ser escravo do trabalho. E nós temos muito esse conceito industrial do trabalho, né? Então, quer dizer, eu estudo, daí eu arrumo um emprego e me aposento para curtir. Volto de novo, o mundo não é mais assim, né? Você tem que trabalhar um pouco, já viver a aposentadoria nos 20, um pouquinho nos 30, né? Porque as coisas mudaram muito. E aí, de novo, eu volto naquele ponto, né? A gente tem que estar atento à nossa vida e também à empatia, desenvolver a inteligência emocional, um pouco de sutileza no trato, né? Então, compreender o contexto, compreender a minha realidade, compreender a realidade da empresa. E também entender a realidade do desempregado, entender o serviço, entender o comércio, entender a indústria, entender, tem que ter um pouco mais de consciência no nosso país, né? A gente olha um lado, não, tem que abrir porque é tudo essencial. Olha o outro lado, gente, não tem mais saúde, não dá para acumular. Então tem que ter esse bom senso, um pouco de, né, Fernanda? Sim. E também com a vida, se encantar com as coisas. Né? Porque se você relaxar um pouquinho, curtir só esse momento agora, se encantar com agora, você já está deixando uma energia positiva para a eternidade, você está aproveitando a eternidade. Então, eu acho que é um momento da gente conviver com a mudança, né? Ter muita empatia e trabalhar muito forte a consciência. Ótimo. Pessoal, nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos e com uma música linda do Fabiano Vicente. Me leva pra casa, me pega no colo, me conta uma história, me mata de amor. Me leva pra casa, me pega no colo, me conta uma história, me mata de amor. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas.
e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui parabenizar todas vocês por esse dia maravilhoso, né? Nosso dia, o Dia da Mulher. Então o meu recado é para que a gente continue sempre se amando, que a gente sempre se coloque em primeiro lugar, que a gente se cuide e que a gente consiga entender a força que todas nós temos dentro da gente. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Sou o médico Rui Steglitz, residente em Veranópolis, trabalho em Veranópolis e Cotiporã. Eu sou a favor do tratamento precoce. O que significa o tratamento precoce? O tratamento precoce significa em atacar no primeiro sintoma que o paciente vier te procurar e sentir, ou seja, dor de garganta, febre, indisposição, ânsia de vômito, cefaleia, ou seja, dor de cabeça, né? Perda do olfato, perda do paladar. E sou a favor de a gente usar os medicamentos já preconizados em outras lives, né? Então a gente deve fazer com que essa população aprenda e entenda que o tratamento precoce vai nos ajudar, vai nos evitar a passar as determinadas fases do coronavírus, que é a primeira, segunda e terceira fase. Primeira fase, que é uma fase viral, a segunda fase, que é uma fase pré-inflamatória, e a terceira fase, que é uma fase mais agravante, que faz com que as pessoas tenham que receber oxigênio, de repente ir até para uma ventilação mecânica e ocupar um leito de UTI. Então, a gente tem visto que o tratamento precoce tem evitado esse tipo de coisas. Prova é que nos municípios onde a gente atua com tratamento precoce tem feito uma grande diferença em relação a todo o nosso estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Tratamento imediato a serviço da vida. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. Sou vagabundo, eu confesso, da turma de 71. Já rodei o mundo e nunca pude encontrar lugar melhor pro vagabundo
que um rio à beira-mar, Odoiá, Odobiaba, salve minha mãe Iemanjá. E foi que me deram pra levar pra Dona Janaína, que é sereia do mar, dente de osso, laços e fita, pra Dona Janaína, que é moça bonita. Sou vagabundo, eu confesso. Então, pelo visto, Fabiano, nada de trabalhar. Ah. Tô Olha o brincando. É isso aí. Então, estamos de volta com o programa Algo a Mais desta terça-feira de manhã. Estamos falando sobre o limite do trabalho, né? Até que ponto a gente aguenta, até que ponto nós temos que aguentar, né? Porque isso são imposições feitas por nós mesmos de dizer, poxa, tem que dar um jeito, vamos dar um giro, então... Muitos estão se sobrecarregando, a gente entende, e é por isso mesmo que estamos aqui com esse assunto nessa manhã. Pessoal, eu gostaria de fazer um apelo, aqui até mesmo falando durante o intervalo, e é algo que nos toca, e a gente sabe que é muito importante. Qualquer sintoma que você tenha, vá procurar o médico. A gente sabe que trabalho é essencial, a gente precisa fazer as coisas acontecerem, mas... Muitas vezes doentes, a gente pode estar transmitindo esse vírus, que a gente ouve muita gente falar, mas nem fui, porque vão me mandar ficar em casa. É complicado. Então, assim, fica em casa, não tá com sintomas, teu comércio pode daqui um pouco estar sendo prejudicado por realmente atitudes como esta, entende? De pessoas que possam estar com sintomas e tudo mais, e estar pela rua. Então, assim, não sou a favor do comércio estar fechado, não sei que não é aí que se dissemina, mas as pessoas confundem muito, né? No último final de semana, nós tivemos o pessoal dispersou uma turma de 150 pessoas aqui na comunidade de São Luís, em Nova Prata. Poxa, será que precisa ainda falar sobre isso? Com certeza não estavam de máscara, tá? Então, assim... Vamos cuidar, tá com sintomas, procura auxílio, vai tratar e não ajuda isso a continuar para que a gente tenha que manter o comércio fechado dessa forma. O que é muito triste, a gente sabe que é uma inversão aí de valores. Gente aglomerando para o comércio se manter fechado, a gente entende isso, mas a gente entende também que a circulação pode estar causando também nessa disseminação. Então, cada um faz a sua parte. Se está com sintomas, não sai de casa, procura ajuda, né? Para não continuar, para que o quanto antes isso tudo, né, vá embora e a gente não precise sofrer mais. E com isso, agora falando sobre o limite, a gente entende que por muitas vezes, muitos estão sendo sobrecarregados por esse momento que não se esperava, né? Estava tudo muito bem, se falava no pico no inverno passado, se falava que depois iria começar a acalmar e a gente foi surpreendido, né? Por atitudes impensadas de muitos, e muitas vezes a gente mesmo sair dar um giro, uma coisa que a gente achava inofensivo, e nesse momento a gente percebe que não foi. Pessoal, considerações finais sobre o nosso papo dessa manhã, entendendo sim todo mundo que está em casa, entendendo o pessoal que também quis dar uma saída, e eu me coloco no meio de toda essa turma também, né? Com cuidado, saiu, mas de uma forma ou de outra a gente sabe que nem todo mundo se cuida, nem todo mundo usa álcool gel a todo momento. Então, eu gostaria de pedir aqui, Declay, sobre limites, sobre o trabalho. Eu quero dizer que o trabalho é fundamental. Você tem que descobrir o que você ama e se dedicar a buscar fazer aquilo que você ama. E para você conseguir um dia fazer aquilo que você ama, você tem que amar o que você faz hoje. Isso vai te dar a oportunidade de um dia você chegar onde você ama. Além de você fazer o que você gosta, e se você não faz, contribuir no contexto onde você está, eu vejo que nós estamos nos voltando um pouco para a nossa essência e compreendendo que se a gente está bem, a gente contribui melhor. Então, cuide da sua alimentação.
todo mundo sabe, toma água, né? Cuida do seu sono, cuida das suas emoções, né? Pratique, né? Trate, caso necessário, as suas emoções. Né? Pratique esporte, né? Desenvolva amizades, pratique a solidariedade, enfim. Tem tanta coisa, né, que a gente não pode viver de forma medíocre. Então, desenvolva a consciência do trabalho. Se conheça também, entenda os seus limites. Eu, por exemplo, se você me botar de caixa, vai sobrar papel, né, ou faltar dinheiro. Então, você tem que ir se encontrando e se descobrindo, entendendo aquilo aonde você pode contribuir mais, aonde você é mais apaixonado, né, onde você tem mais habilidade para trabalhar. Então, acho que a gente tem que ir descobrindo a nossa vocação. Nada mais desgastante do que fazer coisa que te deixa para baixo, que te deixa estressado, né, que te desmotiva. E muitas vezes a gente está assim e não se dá conta. Então aí é hora de nos buscar, né, para a gente ajudar a alinhar algumas coisas, fortalecer. Outra coisa que eu quero dizer é empatia. Né? Se o outro está agitado, está estressado, está com problema, calma. Um pouco de compreensão. Porque nem todo mundo tem a mesma perspectiva das coisas. Então é um momento de muito respeito, né? De muito equilíbrio, de muita serenidade e, acima de tudo, empatia, né? Então, nas relações com os colegas, o relacionamento é a causa da felicidade humana, né? O que causa, as pesquisas comprovam, né? Que é você ter com quem compartilhar as coisas. E a gente, às vezes, trabalha junto com os colegas e a vida é tão curta que a gente consegue piorar, né, os relacionamentos. Então, cuide, né? Cuide dos relacionamentos, que as pessoas que têm um amigo no trabalho, elas não ficam insatisfeitas com o trabalho. Se tiver 2 amigos, né, aí a chance de demissão é muito pequena. Então, nós precisamos cuidar das pessoas no trabalho. Não só produzir, trabalhar 12 horas, enlouquecer, pressão por meta. Isso é importante, mas as pessoas só vão te ajudar se elas estiverem bem. Então, se você é empresário, estabeleça um clima de harmonia entre a equipe, né? E também a sutileza no momento difícil como a gente vive, para entender as pessoas, né? E você que é profissional, que quer evoluir, tem espaço, né? O mercado é muito grande, o nosso país é um país que tem muita oportunidade, mas você que vai ter que ter muita coragem de aceitar fazer o que você está fazendo, mas se preparar, sempre ter em mente aquilo que você é bom, aquilo que você ama, aquilo que você sonhou, que você é apaixonado. E eu queria aproveitar o espaço, Laura, para convidar as pessoas. Nós vamos ter um workshop dia 27, agora de março, um sábado, de constelação familiar sistêmica, relação pais e filhos. Então, as interferências, né, dos nossos pais em nós e como nós colocamos isso para os nossos filhos. Então, consciência, né, buscar consciência nas relações e na vida familiar, que é a primeira empresa, né, é de onde tudo vem. Estou trazendo a Morgana lá de Veranópolis, então queria deixar aqui o convite. As pessoas podem me procurar lá no @TheClayMasterCoach ou nas redes sociais, e vai ser um prazer receber vocês. Eu estou atendendo também no presencial, né? Quem precisar de apoio, pelo menos uma conversa não tem custo não, né? Mas você tem que ter uma demanda importante. Depois as outras, se a primeira te ajudar, eu te cobro, né? Muito obrigado, isso aí. Laura. Valeu, Declay. Então, Fernanda, antes, pensando, trabalho, tá árduo, tá de uma forma um pouquinho mais do que realmente estava, mas a gente tem que pensar no nosso lado, a nossa saúde mental, né, Fernanda? Então, essa última colocação, essas considerações finais sobre a nossa manhã. Claro. Como o Declay disse, né, Laura, trabalhar, né, o sustento todo mundo precisa. Eu sempre digo nos processos seletivos, né, se a gente puder trabalhar com algo que nos identifica,
né, que a gente possa botar em prática nossas competências e desenvolver elas, né, muito melhor, né, porque às vezes não é todo mundo que consegue trabalhar no que realmente gosta, né, e se identifica. Se conseguir unir isso, melhor ainda, né. Muito importante as redes de apoio nesses momentos a gente vê, porque como o Declay falou, às vezes a pessoa está mudando o comportamento, dando alguns sinais, mas a gente é sempre o último a observar, né. Então é importante, seja agora escola, nós não temos tendo, né, tanta aproximação, enfim, mas os professores, às vezes também com adolescentes é bem importante, né, porque eles vêm, fazem uma leitura, né, pedem ajuda quando precisa, seja questão de algum familiar, algum conhecido, né, ou mesmo no trabalho, às vezes o coordenador, o líder, um colega, identificar essas questões de sono, se tem alguma mudança, né, na rotina do sono, na alimentação, questões de irritabilidade que muitas vezes começa, questões de ansiedade, né? Tudo é um limite, muitas vezes, normal. A pessoa já era assim, é da personalidade. Mas, às vezes, isso está potencializado agora, nesse momento, né? E, às vezes, a gente vai deixando. E isso vai acumulando uma bola de neve, né? Então, por isso que é importante, já logo no início, às vezes a gente se preocupa mais com as questões, né, do vírus. Ou as questões de, é sintoma ou não é. E às vezes até os sintomas se confundem, né? Mas é importante fazer, sim, esse diagnóstico breve, rápido, né? Procurando, às vezes, questões médicas, medicamentosas, mas a psicoterapia também, né? Como profissional, como psicólogo, tem muito a ajudar. Né? Eu acho que a princípio seria isso. E agradecer o nosso espaço, né, Declay? Muito obrigada pelo convite. Ai, muito obrigada, Isso pessoal. aí. Olha, então, agradecendo Declay, agradecendo a Fernanda, Fabiano pela música muito boa. E você que está em casa, em mais uma manhã nos acompanhou, e para quem assiste a reprise na noite também, nos acompanha nas noites, o nosso abraço virtual, e dizer que você que está em casa, dá uma olhada, né, para o seu parceiro, dá uma olhada na sua família, como é que estão, né? Vamos dar uma olhadinha e vamos nos ajudar e nos compreender, né, um pouquinho. E caso necessário, percebe, o pai está muito estressado, a mãe está muito estressada, não há problema algum em procurar ajuda, certo? A gente sabe que muitas pessoas estão passando por momentos difíceis, principalmente agora, perdendo pessoas queridas, né, pessoas que não se esperava perder, pessoas novas, jovens, sendo, né, aqui na nossa cidade, sabendo que em Nova Bassano está tendo pessoas sendo internadas em Nova Prata. Isso é muito triste, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, atente, a gente sabe que é um momento muito difícil. Então, antes de cair realmente e dizer, poxa, nada tá dando certo, nem trabalho, nem minha saúde, nem nada, vai procurando ajuda e vai tentando dar um jeitinho nas coisas. Logo, logo tudo isso vai passar, certo? Combinado? Então, abração e vamos de música para deixar nossa manhã mais leve. Vai lá, Fabiano. Quero agradecer e dedicar essa música ao meu amigo Amos Biaki, que é o compositor dela, né? Eu acabei me apossando dela. É a música que eu abri o programa e eu acho pertinente fechar com ela. Ei, você, esteja onde for, saiba que quem vence é o amor. E não há lugar pra quem te dá as costas. O amor é atitude, respostas. O amor é de outro mundo, mas vive nesse mundo, me dando respostas pra ver, me dando respostas pra crer que existe amor no mundo. Com fé em alguns segundos já basta pra olhar e ver que amar é a resposta pra crer.